Eu sou o Daniel Lenz, sou pós-doc na UFC e o trabalho que eu vou apresentar é como nós temos utilizado as ferramentas computacionais, em especial a parte de simulação e análise computacionais, é, no LED AKJUS, que é o nosso grupo de trabalho na UFC. A primeira coisa que eu gostaria de onde eu queria partir era desse problema de observação, do ato de observar, na verdade. Ah, e aí, assim, o observar, ele tem dois momentos. O primeiro é quando eu estou olhando para um determinado fenômeno, um determinado objeto, e aquele objeto me desperta o interesse, de alguma maneira, e nessa curiosidade eu começo a imaginar como é que ele funciona, né? Isso aqui vai me levar a uma determinada invenção e dizer, olha, esse bicho funciona desse jeito. É um processo bem intuitivo mesmo, um processo de indução, em que eu vou criar uma formulação, uma hipótese qualquer de funcionamento daquele fenômeno. A partir disso, e se eu quero, né, seguir essa investigação, levar ela mais a sério, por curiosidade ou porque eu quero utilizar aquilo ali a meu favor, eu preciso fazer uma observação mais sistemática, né? E aí ela precisa de uma série de rigores, né? E aí o próprio Popper vai dizer que na hora em que eu for fazer essa outra observação, que ela vai fazer o teste da minha hipótese, ela tem que ser suficientemente crítica a ponto de me permitir ver os vários casos daquele fenômeno, inclusive os casos em que aquele fenômeno não vai acontecer de acordo com a minha hipótese, certo? E isso leva a gente a um outro problema, porque dependendo da natureza desse fenômeno, eu não consigo ver ele a olho nu, né? Porque ele é muito rápido, por exemplo, ou de repente ele é muito lento, ou ele acontece numa grandeza que eu não consigo observar. E aí eu preciso desenvolver uma série de ferramentas que me permitam fazer isso. Ou eventualmente ele acontece tão disperso na natureza que eu não consigo estar em vários lugares para fazer essa observação, não consigo ver todos os casos, e aí, nesse caso, eu vou montar um experimento para isso. Então, o que, que a gente tem aqui? Esse momento de uma informação, de uma ferramenta, e aí tem esse caso muito interessante, clássico. Diz a lenda que surgiu de uma aposta se o cavalo, durante uma corrida, ele chegava a estar com todos os pés fora do chão, ou estava todos os pés no chão, e inclusive em que posição estavam as pernas do cavalo. E aí, quando vocês viram no quadro anterior, o pessoal imaginava que o cavalo ficaria com as pernas esticadas. E aí, por volta de 1878, o Muybridge montou finalmente uma instalação que permitia ele verificar isso. Ele pegou um trecho de uma corrida de cavalo, colocou uma série de máquinas fotográficas e conseguiu bolar um dispositivo em que o cavalo ia passando e ele ia fazendo as fotografias. E aí pôde ter os vários quadros do movimento do cavalo. E eu não lembro quem ganhou a aposta, mas o fato era o cavalo, quando ele chega a ter as quatro patas fora, e as patas estão recolhidinhas nesse momento. Então, temos aí essas, né, tipo de ferramenta que se pode produzir para isso. E elas são de algumas naturezas. Assim, num pedaço é para poder ver uma grandeza que eu não consigo ver, num outro pedaço é para poder processar uma quantidade de informação que eu não consigo. Então, pelo século 17, você tem o Kepler estudando os movimentos astronômicos, né, as órbitas planetárias, e precisando fazer conta imensas, e várias outras pessoas estudando isso aí. E aí o Napier desenvolveu os logaritmos, e os caras passaram 20 anos desenvolvendo aquelas tabelas que simplificou absurdamente esse processamento. Então, o Napier tinha 20 anos montando as tabelas que permitiram o Kepler calcular em pouco tempo, só mais 20 anos, as órbitas e chegar nas suas conclusões lá das leis de Kepler, né? Então,
quando a gente vem para o urbanismo, a gente também passa por isso. Assim, existe uma quantidade enorme de informação que precisaria ser processada, e existe o problema da frequência. Algumas frequências de eventos são baixíssimas. Quanto tempo uma cidade surge, cresce e morre? Quantos anos, quantas décadas, quantos séculos isso leva? Né? E também, claro, assim, a capacidade de processar essas informações e, poxa, você vai fazer um experimento na cidade para ver se ela se comporta assim, assado, comprometendo a vida de quantas pessoas, né? Então nós temos também os problemas éticos aí também, de como fazer esses experimentos. Entretanto, contudo, todavia, a gente pode partir para essa modelagem computacional. Isso tem sido uma ferramenta que tem ajudado bastante no nosso trabalho, tanto porque permite processar uma série de fenômenos já conhecidos, uma quantidade de informação enorme, e temos nos deparado com essa ideia de que a gente pode experimentar os modelos, né? A gente não precisa só modelar aquilo, fazer aquilo que a gente já sabe, né? E aí, dentro dessa sistematização, para a gente poder usar, né, essas ferramentas, a gente tem que sistematizar essa informação. E aí temos alguns recursos para isso, vindos inclusive da parte da arquitetura, essas disciplinas todas irmãs, do Build Information Modeling, que tem evoluído para o City Information Modeling e, mais recentemente, o Landscape Information Modeling. Isso aqui nos leva, primeiro, a compilar os dados e organizá-los de forma estruturada. Isso nos facilita uma curadoria e preparar uma representação mais informada do que a gente precisa, né? E, eventualmente, você, com essas informações processadas, já consegue fazer uma série de modelagens em cima, pegar uma série de fenômenos e já colocar. Eu posso calcular quanto que uma vegetação consegue diminuir a temperatura daquele ambiente. Posso modelar como que se dá a ventilação por ali, né? E por aí vai. E outra coisa que a gente pode eventualmente chegar é justamente isso, assim, que nem a física teórica faz. Eu proponho uma hipótese e aí dentro desse modelo computacional eu vejo como é que aquela hipótese se comporta e eu vou validando ela ou não. Primeiro eu vou ver, olha, ela se comportou de maneira verossímil. E aí eu vou olhar na realidade se ela deu aquele resultado ou não deu aquele resultado. Bom, nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, né, juntando assim, o LED já vem de algum tempo, é um laboratório de experiência digital, e tem tido dentro dele o grupo de pesquisa Cajus, que faz essa pesquisa em urbanismo, ou em paisagismo. A gente tem feito uma série de trabalhos, experimentos juntos, certo? Bom, no final das contas, o que é o nosso trabalho? A gente faz esses trabalhos de curadoria e levantamento de informação, eventualmente faz a digitalização dela, se necessário, faz a modelagem daquele fenômeno, daquele evento. Muitas vezes a gente pega ferramentas que já têm aquilo ali desenvolvido, né? Já foi feita essa simulação, já foi criada essa ferramenta de análise de simulação, e vai estudar os vários cenários. Né? Basicamente, as nossas ferramentas são plataformas BIM, o ambiente Rhino Grasshopper, que o Rhino é um modelador 3D e o Grasshopper é uma ferramenta de programação simplificada. Permite que a gente desenvolva uma série de modelagens e de processamentos em cima daquela informação. E por último, nós temos trabalhado também dentro do ambiente do Unity com programação em C Sharp, já para algumas simulações mais potentes e que não estão desenvolvidas. Quando a gente resolveu que precisa das nossas ferramentas, a gente caiu para o C Sharp.
Se sendo, vou apresentar aqui os primeiros trabalhos, né? O PAC é um grupo de estudo produzido para alunos da pós-graduação voltado para os alunos de graduação. Ele é basicamente um trabalho de alfabetização, em que vai apresentar para os alunos da graduação essas ferramentas, né, especialmente o Grasshopper, e vai demonstrar quais são os potenciais. Né? Nesse trabalho aqui, o pessoal fez um estudo, né, de como que a vegetação dali desse trecho mitiga o calor, né, evita essa quantidade lá de sol, e quais resultados a gente tem. E aí, muito interessante ver tipo, que tem uma boa recepção e tem, inclusive, uma procura por parte dos alunos da graduação. Essa modelagem da bacia do Mata-Fome é um outro trabalho que foi desenvolvido, já incorporando elementos do Lean, né, trazendo uma série de dados de GIS, e permitiu desenvolver uma série de como aplicar umas soluções baseadas na natureza para mitigar esses problemas de alagamento nessa região aqui, lá de Belém. Ah, que a gente tem, né, que foi uma simulação desse escoamento de água, identificação dessas áreas de maior acúmulo, e isso aí levou a identificar os melhores lugares para se colocar as biovalvetas, e como tratar com esse escoamento, né, e eventualmente também fazendo uma sugestão de uma área de retenção de água para uma área onde normalmente haveria inundação e a gente faz essa intermediação. Né? Esses dois trabalhos, né, são basicamente não só de visualização, mas a simulação de fenômenos já conhecidos. Né? Nesse outro trabalho, Nature's Input, é uma análise que se faz, tendo em vista assim, a evolução, no caso aqui das áreas ocupadas das áreas de vegetação, como é que isso tem evoluído assim, ao longo do tempo, integrando dados, né, do SIM, com dados já referenciados, a partir do mapa de biomas. Né? Aí, a partir disso, tendo esses dados todos traduzidos para essa plataforma, foi feita uma série de análises. Né? No caso, a que distância cada ponto está de áreas com maior natureza, né, de áreas livres. Né? Então, do que a gente tinha falado lá, algumas simulações, alguns processamentos de informação, as análises que se faz. Né? E aqui o pessoal já fez um estudo sobre quanto de natureza você vê. Né? Então, estou aqui nessa rua, a quantidade de árvores que eu vejo, praça que identifico, certo? E aí temos esse outro trabalho que é um simulador de metabolismo urbano, que está sendo desenvolvido por último aqui. Ele basicamente incorpora um mapa de uma determinada área e vou colocar uma população ali dentro. Essa população tem uma rotina no dia a dia para seguir, para cumprir. E esse dia a dia ele é observado, deixa seus registros e ele é também anotado. Né? Então eu vejo por onde as pessoas estão indo, para onde elas estão voltando e eu analiso não só quem que encontrou quem, né, que isso é uma coisa do meu maior interesse, como eu vejo onde esses encontros se dão. Isso tem permitido eu analisar qual é o impacto que um determinado projeto urbano vai ter naquele grupo que vai sofrer o impacto dele. Essa intervenção vai deixar esse grupo mais coeso, e vai criar alguns clusters, pessoas diferentes, né, grupos separados, vai apartar uma população, né, e aí você começa a ter
essa possibilidade de ver coisas que são mais complicadas de verificar. Como é que eu faria um teste desse no mundo real? Assim, a quantidade de recursos para poder fazer esse estudo depois de uma intervenção. E além disso, eu faço uma intervenção para poder experimentar se vai dar ou não aquele efeito. E aqui a gente tem uma ferramenta que permite a gente visualizar isso, né? Então, o que que a gente vai vendo aqui desses trabalhos, né? Assim, os desafios de usar essas ferramentas são essa curadoria e disponibilidade de dados, já digitalizados ou não. Essa modelagem dos fenômenos também faz parte, porque uma série deles está já preparada, parte de calor, algumas coisas sobre fluxo, parte de ventilação, né? E, eventualmente, as linguagens de programação que a gente tem, seja para usar as ferramentas, seja para poder implementar essas ferramentas, né? E aí os potenciais, além dos óbvios das visualizações, que sempre se trata recorrente, né? A gente tem essa possibilidade de desenvolver as ferramentas para estudo de comportamentos emergentes, como o caso desse do metabolismo urbano, e de novas proposições teóricas, porque na hora que eu tenho essas simulações, eu posso propor, olha, essa simulação vai funcionar de acordo com essas regras, seguindo essa hipótese. E aí eu rodo a simulação e vejo se aquele sistema se comportou como era previsto, e especialmente se ele se comportou mostrando o que eu consigo ver também no mundo real. Eu acho que essa é a parte mais interessante é a gente ver isso, assim. Posso ver como que essa hipótese que eu estou usando para descrever o mundo, o que, é que são as implicações dela. E aí eu vejo no mundo real se ela vai se comportar daquele jeito ou não, né? E aí, claro, a gente tem sempre que lembrar que os modelos são sempre simplificações da realidade. Isso vale desde cálculos estruturais até esses cálculos mais complexos. Então, é isso. Muito obrigado e um bom congresso para todo mundo.